Deus bendito, Deus único, Deus santo, Deus majestoso, Deus que não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Nós aqui estamos, ó Deus, mais uma vez trazidos, Senhor, como cremos pelo Teu Espírito Santo, para nesta manhã, ó Deus, te cultuar aprendendo, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, porque nós sabemos que uma palavra vinda do Senhor pode alcançar milhares, ó Deus, pode atravessar as gerações. Por isso, nesta manhã, ó Deus, dá-nos a Tua palavra, pois não viemos em busca do ouro nem da prata, pois a Tua palavra tem se cumprido sobre nós. Dá-nos graça, nos abençoa a mente, o entendimento, a compreensão nesta manhã, para a glória, para a honra do Teu santo e eterno nome. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós queremos continuar, eu quero que você vá caminhando comigo em Mateus. Vamos lá no capítulo 16. Eu não sei porque eu tenho achado esse seminário, esse trabalho que nós temos feito aqui, tenho achado ele assim muito maravilhoso, muito especial. Uma coisa tão simples que nós temos realizado aqui, mas é exatamente aquilo que Jesus quer que seja realizado. As pessoas estão por aí mergulhadas em muitos complexos, muitas coisas mirabolantes, preocupadas em fazer coisas impactantes, chamando a atenção de uns, aparecendo para outros, quando na verdade tudo que o Senhor quer é que paremos para meditar na sua palavra, né? O Salmo número 1, bem-aventurado que medita de dia e de noite. E é simplesmente isso que nós temos realizado aqui, e eu tenho me alegrado de como as coisas têm acontecido, como eu particularmente tenho entendido e relembrado conceitos da Escritura. Eu acredito que isso esteja acontecendo também na vida de outros. Então, no capítulo 16 de Mateus, a partir do verso 5, diz: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Essa passagem aqui, nós entendemos algumas coisas, e uma que nós compreendemos aqui é que discípulos juntinhos de Jesus, ainda assim, Jesus falando com eles, eles tiveram uma interpretação, o quê? Errada. Isso é sério demais. Amém? Isso é muito sério. Jesus falou com eles, e eles ouviram Jesus, e eles analisaram, e eles chegaram a uma conclusão do que Jesus tinha dito, e eles estavam errados. Isso não é pesado? Isso não é brutal? Quanta gente já disse para mim assim: Deus falou comigo. Eu disse: Deus falou, mas você não entendeu. Mas como? Foi comigo que Deus falou? Não importa, você não entendeu. Por quê? Porque isso que você está interpretando dessa palavra está errado, não é isso que significa.
Deus pode até ter falado com ele, mas ele não entendeu. Uma vez teve uma pessoa que chegou aqui para mim e falou, pessoa que nunca foi membro daqui, mora longe, fora da cidade, e essa pessoa apresentou um monte de argumento, porque Deus falou comigo que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, que eu tenho que me vestir assim, que meu cabelo tem que ser assim, e não sei o que, falou aquele monte de coisas, com uma convicção muito grande. E quando a pessoa terminou de falar todo aquele caminhão de coisas, e eu acredito até que falava porque viu que a doutrina aqui na igreja não compactuava com aquilo, ela queria apresentar algum argumento, de repente me dar alguma espetada, não sei o quê, essas coisas que acontecem por aí. Aí, quando ela terminou de descarregar tudo aquilo, eu falei assim, Deus não falou contigo não. Como que Deus não falou comigo? E aí uma pessoa que estava do lado, atualmente marido dessa mulher, falou assim, que isso? Eu falei, que isso, Tupi? Como é que tu pode dizer que Deus não falou com uma pessoa? Eu falei, não falou, porque o que ela está dizendo que Deus falou é totalmente contrário à doutrina do Evangelho. Deus não falou. Aí eu comecei, mandei ver, peguei o meu caminhão também e descarreguei. Quando eu terminei de falar, a pessoa disse assim, caramba, eu tinha tanta certeza que Deus tinha falado comigo. Ou seja, não falou, meu irmão. Não falou, não está vendo que não falou? Eu tinha tanta certeza, eu achava que Deus tinha falado comigo. E assim, você vê as pessoas juntinho de Jesus, né? Mas Jesus falou para eles, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Ele fala assim, caramba, nós não trouxemos pão. Jesus vai ficar na bronca com a gente, porque nós não trouxemos pão. Vamos passar fome. Aí Jesus diz assim, peraí, vocês já esqueceram daquela primeira multiplicação? Jesus diz aqui, ó, não compreendeis ainda, nem vos lembrar de 5 pães para 5.000, nem dos 7 pães para os 4.000, 5 pães para 5.000, 7 pães para 4.000. Jesus fala, ué, vocês estão preocupados, já esqueceram o milagre? Ou seja, tem gente que acha que o milagre de Jesus é momentâneo e estático. Não, Jesus fez, mas eu não sei se ele fará de novo. Jesus fez, quer dizer, eles comeram, eles repartiram para a multidão, mas agora eles estão preocupados. Poxa, nós não trouxemos pão? Então vai nos faltar? Jesus está na bronca com a gente? Aí Jesus disse assim, vem cá, qual a preocupação de vocês? Já esqueceram o milagre? Ou seja, o que eu fiz, eu faço novamente. O que eu realizei, eu realizo novamente. O que eu supri, eu supro novamente. Ninguém aqui está preocupado com pão. É mais um detalhe da lição que acontece nesse episódio, simplesmente maravilhoso. Ou seja, os milagres de Jesus são contínuos. Eles só não acontecem quando nós não os buscamos, quando nós não ansiamos, quando nós não temos o desejo de ver, quando nós nos acomodamos. Outro detalhe que entra aqui, que Jesus fala assim, como é que vocês não estão entendendo que eu não estou falando de fermento do pão, mas eu estou falando da doutrina, ou seja, das regras que os fariseus usam. Aqui entra algo que nós chamamos, algo muito maravilhoso, é a simbologia bíblica, que muita gente não tem nem ideia do que é isso, estão por aí se arrastando em biroscas chamadas igrejas. E como a Bíblia diz que haverá um dia que vai ter pranto
e ranger de dentes. Por quê? Porque as pessoas estão por aí usando espaços dentro das igrejas para se apresentarem. É a oportunidade, é o filhinho que toca na bateria, é o filhinho que toca a guitarra, é um showzinho, um exibicionismo. Ai, como meu filhinho é tão bonito ali tocando aquele violão e tal, e não vê que a criança é um vazio, um caos, que no final da sua vida não tem nada para colher, a não ser decepções e frustrações. Quando Jesus bateu o martelo, não vai chamar, cadê o guitarrista? Cadê o baterista? Jesus só chama servos. Não chama guitarrista, baterista, violonista. Não chama isso. Ele chama servos. E essas crianças, esses adolescentes que estão por aí pelas igrejas sendo massacrados e usados por lideranças profanadas e corrompidas, eles não têm nada para colher no final da sua vida. E os pais são grandes contribuidores desse caos na vida dos seus filhos. Então, Jesus está dizendo assim, não estou preocupado com fermento, não estou preocupado com pão, eu estou falando da doutrina. Ou seja, nós estamos aqui diante, o resumo dessa passagem, de uma situação que Jesus fala, usa símbolos, mas aquelas pessoas ouvindo direto de Jesus, pertinho dele, mas não compreendem o que ele está falando. Ou seja, muita gente pode estar pertinho de Jesus, estou dentro da igreja, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia pelo menos 23 horas e 59 minutos por dia, eu sou um exímio pesquisador, eu sou isso, eu sou aquilo, então Deus falou comigo. Cuidado, irmão. Nós já tivemos exemplos aqui de gente até que saiu para abrir igreja, jurando de pé junto, como se diz no ditado popular, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Está todo mundo vendo que não falou. Está todo mundo vendo que não falou. Ah, sim, foi bom lembrar de uma coisa. Irmão, eu sei que Jesus é vivo, eu sei que ele é vivo. Tenho certeza que ele é vivo. Eu sei que ele se manifesta do jeito que ele quer, eu sei que ele se manifesta para quem ele quiser, mas existe uma coisa que Deus faz nas nossas vidas, ele nos dá uma carreira, uma estrada também chamada experiência. E quando alguém começa com aquele papo, eu vi uma visão e eu vi Jesus, eu digo, epa. Aí vem no outro dia, eu tive uma visão e Jesus olhava para mim, Jesus falou comigo. Eu tive uma visão e Jesus me abraçava, Jesus me beijava. E não sei o que, eu tive um sonho e Jesus vinha e me carregava no colo e blá, 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 blá. Quem sou eu para dizer o que Deus vai fazer? Mas esse tipo de visão diretamente com Jesus, pode acreditar, eu não fico com um pé atrás só não, fico com os dois. E eu sei que ele opera e não me pede licença para operar. Não me pede licença, quem sou eu diante dele? Misericórdia. Mas, normalmente as pessoas que vêm com esse papo, vi Jesus, vi Jesus, vi Jesus, daqui a um pouquinho está desviado. Mas viu tanto Jesus para se desviar? Isso é uma regra que tem acontecido. Nesse ministério, nós já tivemos contato com 3 pessoas nessa situação. Tudo da pessoa, ela não via um anjo, ela só via Jesus. Não tinha um anjo para falar com ela, era só Jesus. E não sei o que, eu falei, isso está complicado demais. E coisas grandiosas, hein? Não pensam que eram visões pequenininhas. Jesus apareceu e me disse, oi, bom dia. Não, não é nada disso não. É coisa assim que tu diz, caramba, isso parece ser um peso, dá um filme de longa-metragem. Mas a realidade, como é que alguém vê tanto Jesus e para depois se desviar? Tem certos tipos de visões que eu acho mirabolantes demais. A Bíblia diz que os anjos são o quê? Ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna.
Mas pastor, Jesus apareceu para Jacó. Tudo bem, mas eu não me chamo Jacó. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Mas pastor, Jesus apareceu. Tá bem, eu sei que ele apareceu. Mas eu tenho as minhas experiências na era da igreja, no tempo de hoje, e não tem muito desse negócio de Jesus aparecer, não. Mas cada um segue o seu impulso, né? Então, irmão, aqui nós temos uma simbologia gloriosíssima. O que é a simbologia? É um tipo de linguagem, né? Que nem a parábola, mais ou menos comparando, é um tipo de linguagem que traz uma figura com significado de outra coisa. É uma figura que significa uma outra coisa. Por exemplo, Jesus contou a parábola do joio e do trigo. O que é o joio? Uma pessoa. O que é o trigo? Outra pessoa. O que é o joio? Uma pessoa vazia. O que é o trigo? Uma pessoa que está cheia, ela é templo do Espírito Santo. Então, joio, uma pessoa vazia. Trigo, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas tanto o joio quanto o trigo habitam aonde? No mesmo campo. Simbologia pura. Lição poderosa. Tem muita gente que só pensa o seguinte: o joio e o trigo, e faz separação. O joio e o trigo. Não tem essa separação, não. É o joio e o trigo, juntinho, com as raízes entrelaçadas no mesmo lugar. Ou seja, aqui dentro, para mim não contrariar a Bíblia, eu tenho que dizer que tem joio e trigo. Se eu disser que aqui só tem trigo, Jesus vai dizer assim: para de mentir, hein? É isso que a minha palavra diz? Não, então. Agora, se eu disser assim, cadê o joio ou cadê o trigo? Não, aí eu não sei. Só Deus sabe. Amém, irmão? Mas eu vou afirmar, aqui dentro, se somos uma igreja verdadeira, porque por aí tem igrejas falsas, lá só tem joio. Aqui é uma igreja verdadeira, tem joio e tem trigo. Essa é a regra, é isso que a parábola está ensinando. E os discípulos dizem assim: Senhor, queres que arranquemos? Não, isso não é trabalho de vocês, deixa crescer junto. Na hora da ceifa, eu mando os anjos e eles vão separar. O trigo eles vão colocar no celeiro e o joio eles vão queimar com fogo inextinguível. Então, irmão, vigia. Como diz um ditado popular, coração, terra que ninguém pisa, né? Então tá aí a parábola, essa passagem bíblica, né? Dizendo que existe uma simbologia, ou seja, Jesus usa alguma coisa para significar outra. Lá em Daniel, por exemplo, nós vemos Daniel tendo a visão de vários animais. Veio um animal que brigava com outro, um animal que tinha chifre, um animal que o chifre subiu depois. O que é isso? Daniel está vendo os bichinhos no zoológico? Não, o que ele está vendo? Ele está vendo a briga dos impérios que iriam suceder sobre a terra. Aí quando nós vemos lá em Apocalipse, nós temos um dragão. João tem a visão de um dragão. O que é um dragão? Uma figura mitológica que nunca existiu, nem jamais existirá, né? Tem gente por aí dizendo que viu o dragão, essas coisas. Não, pode ter visto como simbologia, ou seja, o que revela uma organização. Organização ou seja, a unificação de várias coisas, porque o dragão tem a cabeça de um animal, as patas de outro, o pescoço de outro, por cima do corpo revestido com algumas escamas que são de outros animais, o nariz do dragão de outro animal, não sei se tem os chifrinhos lá, o que tem, mas a cauda, né? O dragão tem uma cauda. Então, eu não sei tudo não, que eu não sou muito bom de dragão não. Então tem tudo lá, esses pedaços de animais que compõem o dragão,
está nos revelando que haverá um império mundial sobre a Terra, onde todas as nações vão estar unidas no corpo do dragão. Por coincidência, não estou afirmando, mas só estou desconfiando, eu posso desconfiar, né, irmão? Por coincidência, nós temos uma nação comunista, assassina em todos os níveis, em todos os graus, que tem como símbolo exclusivo o dragão, que é a China. Hoje, jornalistas exaltam a China, empresários estão exaltando a China, tem pessoas que estão largando as suas propagandas, os seus impérios, estão tudo fazendo aliança com a China. A China está monitorando tudo, a China está controlando tudo, mas a China sobrevive de trabalho escravo. A China sobrevive de trabalho escravo. Por isso que os produtos que vêm da China, além de serem vagabundos, além disso, como a gente dizia antigamente, Paraguai, né? Agora é China. Além de serem produtos vagabundos, ainda vem um preço baixíssimo. Por quê? Eles não estão pagando quem está fazendo. É feito por trabalho escravo. Eles condenam pessoas injustamente a 10, 15, 20 anos de cadeia e botam essas pessoas para trabalhar para eles. É assim que funciona na China. Vai chegar uma hora que nós vamos fazer os nossos trabalhos específicos sobre a China. Vai ter gente que vai ficar muito doida por aí. Bom, vamos seguir então mais um pouquinho? No verso 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o Filho do Homem. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, conhecemos bem essa passagem, né? O escrito. O que vemos aqui? Quando Jesus pergunta, ele quer saber o que vocês têm ouvido por aí a meu respeito. Aí Pedro fala, eles estão dizendo que você é ou João Batista, ou Elias, ou Jeremias. Ou ainda outros dizem que tu é algum dos profetas. Tem gente que... Bom, eu quero que você entenda, meu irmão, esses 3 homens que o povo falava a respeito de Jesus. São 3 homens que pregaram em condições somente de confronto, de guerra. São 3 homens que nós não vemos como tema central das suas pregações, não vemos nem paz, nem amor como tema central. Claro que toda a mensagem de Deus tem dentro dela paz e amor. E não existe maior amor do que pregar a verdade nua e crua, porque é a verdade que nos livra de tudo. Esses 3 homens não pregaram paz e amor. Esses 3 homens pregaram contra os sistemas da época em que eles viveram. Não foi isso? Isso não é facilmente detectável? Eles pregaram. Então, quando as pessoas, Jesus falou assim, quem estão dizendo a meu respeito por aí? Do jeito que tu prega, estão dizendo que só pode ser João Batista, Elias ou Jeremias. Por quê? Porque Jesus chega para os escribas, para os fariseus, para os saduceus e diz, raça de víboras, filhos do inferno. Ele não falou, vocês percorrem a terra, fazem um discípulo, transformam em 2 vezes filho do inferno, mais do que vocês. Então, a pregação desses homens, ou melhor, a pregação de Jesus se assemelhou a daqueles homens.
o povo detectou e falou assim: não, isso aí ou é Jeremias, ou é Elias, ou é João Batista. Só que, você acha que um judeu acharia que Jesus é um Jeremias reencarnado? Não, descartado, fora de cogitação. Você acha que iam achar que Jesus era a reencarnação de João Batista, inclusive que viveram ali na mesma época? Os dois estiveram vivos sobre a terra no mesmo momento. João não batizou Jesus? Então está descartado. Ninguém ia achar que Jesus era a reencarnação de João Batista. Os dois viveram juntos. Ainda tem Elias. Quem é esse Elias? Esse Elias não é aquele Elias que confrontou Jezabel. O ministério é. O ministério é do mesmo Elias que confrontou Jezabel. O ministério vem desde o primeiro Elias, ele vem atravessando a terra sempre que há necessidade de restauração do povo de Deus, se levanta Elias. Mas não é Elias, o homem, é Elias, o ministério. Porque o primeiro Elias tinha a capa que representava o seu ministério. Quando ele vai para o céu, levado numa carruagem de fogo, a sua capa caiu sobre a terra, mostrando que aquele ministério iria permanecer sobre a terra. Que a capa era o símbolo, acabamos de falar em simbologia, não foi? A capa era o símbolo do seu ministério. Então, esse Elias aqui, se você voltar um pouquinho aí para Malaquias, antes de Mateus, você tem Malaquias no capítulo 4, no verso 5. E diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É esse Elias da profecia, não o Elias pessoa, mas o Elias ministério, o Elias mensageiro. É isso que o povo está dizendo. Ele é Elias. Porém, Jesus estava acima disso aí. Então aqui, essa é a profecia de Malaquias 4, no verso 5. O povo está identificando que a pregação de Jesus não é uma pregação qualquer. Tem alguém detectando. Nem todos estão dizendo que ele é Elias. Alguns estão dizendo que ele é João Batista. Alguns estão dizendo que ele é Jeremias. E Pedro falou que ainda tinha muita gente lá que estava dizendo que ele era apenas mais um dos profetas. Algum dos profetas. Porém, alguém detectou algo muito forte. João Batista, Elias, Jeremias. 3 vozes da restauração. 3 homens usados para restaurar. O povo identificou. A palavra dele é uma palavra de restauração. Isso estava sendo notório. Isso estava chegando aos ouvidos do povo. Que o que Jesus tinha era um ministério para restaurar. E não era? Era exatamente. Agora, outra coisa que acontece aqui, quando nós vimos na profecia de Malaquias 4, verso 5, diz que eu envio Elias antes que eu me manifeste. Não é isso? Você identificou isso ou não identificou isso? Vamos ler de novo para você não ter nenhuma dúvida, porque isso é importantíssimo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A manifestação de Elias
antecede a manifestação de Cristo Jesus. Quem foi João Batista? João Batista foi o Elias do Antigo Testamento, antes que Cristo se manifestasse. Isso foi João Batista. Está muito claro. Só que a história não vai terminar aí, nós vamos ver mais para frente. João Batista é o Elias do Antigo Testamento. Jesus não é o Elias. Jesus é aquele que veio depois do Elias, que no caso é João Batista. Jesus veio para restaurar. João Batista já havia deixado o seu ministério sobre a terra, já havia cumprido a sua missão. Como ele disse, importa que ele cresça e eu diminua. Jesus veio depois de João Batista. João Batista é o Elias do Antigo Testamento, ou seja, o Elias que encerrou o tempo da lei. A Escritura diz que todos os profetas profetizaram até João Batista. Então, esta é a posição bíblica. Agora, nós entramos numa nova era, nós saímos do Antigo para o Novo Testamento. Deus traçou sobre a terra uma nova dispensação, uma nova maneira de trabalhar com os homens, uma nova palavra, dando continuidade a uma antiga, mais uma nova. Afinal de contas, hoje ninguém mais sacrifica animais. Por quê? Porque existe uma nova palavra. Muitas coisas lá de trás não fazemos, por quê? Porque existe uma nova palavra. Ninguém guarda mais o sábado. Por quê? Porque existe uma nova palavra. Então, embora a palavra que nós sigamos do Novo Testamento seja uma continuidade do Antigo, porque Deus é o mesmo, todavia, existem algumas diferenças que foram abolidas no Antigo Testamento. Se nada fosse abolido, não se poderia chamar Antigo Testamento. Foi alguma coisa abolida, houve mudança. Jesus falou que o escriba versado no reino dos céus tem que tirar do seu bom tesouro coisas velhas e novas. Então ele fez uma separação de que existem sim coisas velhas, embora úteis, e novas. Essa separação existe e é preciosa. Então, no Antigo Testamento, nós tivemos um Elias que foi João Batista. E no Novo Testamento, no fim da era da igreja, a semelhança ao fim da era da lei, quando Cristo estava para se manifestar, nós também temos, e é bíblico, que ter um Elias que se manifesta antes que Jesus Cristo retorne. À semelhança do que aconteceu para o povo de Deus chamado Israel, guardiãos da lei do Antigo Testamento, vai acontecer a mesma coisa para o povo de Deus, guardiãos da lei do Novo Testamento. Isto é fato, não tem como fugir, não dá para escapar. E hoje, as igrejas que não tiverem este conhecimento vão naufragar na fé. Além do mais, se tornarão inimigos daqueles que tiverem conhecimento da verdade. Outra coisa que eu quero voltar a falar para concluirmos este episódio. Quando eu falei de João Batista, de Elias e de Jeremias, irmão, eu te pergunto, qual foi o alvo que nós podemos detectar em comum na vida destes três homens e na pregação destes homens? O alvo em comum foi a elite. Toda palavra de repreensão e mal, toda essa parte do ministério era contra a elite. Mas para o povo tinha uma palavra diferente. Para o povo Jesus tinha carinho. Para o povo Jesus se compadecia das ovelhas. Para o povo Jesus olhou e viu como ovelha desgarrada que não tem pastor. Para o povo.
Mas quando Jesus estava diante da liderança, Jesus parecia um louco. São hipócritas, vocês são sepulcro caiado. Os discípulos que vocês fazem são 2 vezes mais filhos do inferno pior do que vocês. Como é que alguma coisa mal vai gerar alguma coisa boa? Jesus está falando, o trabalho de vocês é inútil, porque vocês fazem pessoas igual vocês e até pior. Essa era a pregação de Jesus para a elite. E foi o que fez João Batista, Elias e Jeremias. Eles foram levantados justamente para arrebentar com o povo da elite espiritual, né? Aqueles que eram os guardiãos da verdade, os que tinham os pergaminhos, fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes e sumos sacerdotes. Essa foi a classe com a qual Jesus descascou, deslanchou mesmo tudo contra eles. E eu pergunto, quem se levantou contra Jesus? Foi o povo? Foi o povo que foi lá atrás de Jesus no Getsemane? Foi o povo que se reuniu para dizer, Pilatos, prende esse cara aí, não queremos mais ele pregando na cidade. Não, a Bíblia diz que uma multidão imensa, desde lá das terras onde Jesus estava, desde a Galiléia até Jerusalém, uma multidão seguia Jesus, é isso que está escrito. Quando se reuniram na frente de Pilatos lá, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, reuniam aquela elite do povo e começaram a gritar. E a espancar o povo, quando algum do povo dizia assim, não, solta Jesus e não Barrabás. Jesus é um santo homem. Eles batiam nessas pessoas, eles socavam essas pessoas para essas pessoas calarem a boca e só eles ficar gritando, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Foi eles e não o povo que disse, caia sobre nós e nossos filhos o sangue deste homem. Isso é palavra de sacerdócio, não é palavra do povo. Então, foi identificado na vida destes 3 homens uma palavra contra lideranças, contra a elite, uma palavra de restauração, chamando líderes ao arrependimento, que normalmente me soa até como um tempo perdido. Coisa mais difícil, eu nem me lembro se eu já vi isso alguma vez, é um líder se arrepender. Coisa mais difícil. Então, os guardiões da verdade, aquela elite, eles foram o alvo de Jesus. Então, o povo percebeu isso quando perguntaram, quando Jesus perguntou, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, eles tiveram uma noção sobre quem era realmente Jesus. Quero saber aqui na congregação, antes de seguirmos, se alguém tem alguma pergunta, alguma lembrança, que às vezes algum irmão lembra de alguma passagem bíblica que ajuda bastante, abençoa bastante o entendimento. Queria só fazer um comentário. Então, no caso, o alvo da palavra de restauração, de repreensão, foi a elite, foi os sacerdotes, foi os escribas e fariseus, né? Os estudiosos. Uhum. Mas quando veio o juízo de Deus, foi contra o povo também, né? Eles foram quase dizimados, assim. Foram massacrados. Sim. Toda aquela geração. Exato. Porque o que acontece, gente? Jeremias, por exemplo, quando está pregando, isso é interessante. Muitas vezes isso foge da nossa memória. O que Deus fez sobre a terra? Deus não largou os homens, cada um ao seu próprio pensamento. Deus criou regras. Deus não criou regras? Moisés não foi um líder chamado por Deus? Israel não foi um povo tirado do Egito? Depois que tirou eles do Egito, não podia dizer assim, Moisés, agora segue teu caminho, cada um faz o que bem quiser? Liderança é uma coisa, meu irmão, que não adianta fugir disso. Liderança.
E o reino de Deus, o tempo todo, nós vemos liderança no meio do povo de Deus, o tempo todo. Um grande exemplo é o livro de Juízes. Eu acho aquele livro ali fantástico. Porque no livro de Juízes, acontece o seguinte, o povo está lá, sem líder. Aí eles são escravizados, são humilhados, ninguém consegue atitude para fazer nada, ninguém se reúne para nada, cada um está tentando cuidar da sua própria casa. Aí Deus vai e levanta, na época era chamado juiz, levanta um líder, no período dos juízes. Aí o que acontece? Esse líder se levanta no meio do povo, reúne o povo, organiza as ideias, prepara as armas, administra comida, aí o povo arrebenta, o povo prospera. Depois que o povo prospera, esse líder vem e diz assim, olha, Deus já nos deu a libertação, estou indo para casa, tchau. A cada um faça o que bem quiser. Aí caía tudo na desgraça de novo. Vinham os inimigos, pegavam eles despreparados, ninguém, não tinha organização, cada um estava cuidando só da sua própria casa, da sua própria família. Aí Deus vem e diz assim, vou levantar mais um líder. Levantou outro líder. Aí ele vinha e organizava tudo, preparava tudo. Aí levantava o povo marchava contra os inimigos, conquistava, a vitória estava lá. Aí esse líder ia embora de novo. O povo caía de novo na mesma desgraça. Deus levantava líder e libertava. O líder ia embora, caía na desgraça. E ficou essa brincadeira, até que Deus levantou, foi o total no livro de Juízes, 13 juízes. E essa historinha que eu estou te contando, ela se repetiu por dezenas de anos, por 13 vezes. Por quê? Ficou provado, Deus provou para o seu próprio povo que ele precisava que nós precisamos de líder. Agora eu sei que tem gente que diz assim, não, na minha vida mando eu. Tá certo. Eu também, na minha vida mando eu. Por isso que eu deixo Jesus governar ela. Que ela é minha, eu mando Jesus governar. Eu preciso de liderança. E existem vários conceitos de liderança. Um dia Moisés falou assim, olha, Deus não vai falar comigo só não. Que negócio é esse de Deus falar comigo? Tem Deus, tem Moisés, o intercessor que representa o próprio Cristo, e tem o povo. Deus falou assim, não, Moisés falou assim, não, vamos para o monte, o Senhor vai falar com vocês. Moisés saiu da frente, ficou de lado. Quando Deus começou a falar, o povo se desesperou. Moisés, nós vamos morrer. Moisés, acaba com isso. Moisés, intercede. Aí Moisés falou, não, mas Deus vai falar com vocês. Não, Moisés, não fale Deus conosco, senão nós vamos morrer. Fale você com Deus e transmita para a gente. Ou seja, o próprio povo provou para si mesmo que precisava de um líder. Mistério? Sei lá, deve ser um mistério tremendo. Bom, mas onde eu estava quando a irmã fez o comentário? Jeremias, por exemplo, ele diz assim, na época tinha um rei lá em Jeremias, como era o nome do homem? Sou péssimo de história. Zedequias, Joaquim, essa turma toda aí, né? Então tinha lá um rei, o rei X, né? Jeremias vem e fala para esse rei, o povo está em idolatria, o povo está todo desorganizado, o povo não está cumprindo a lei do Senhor. Aí o rei vira para ele, mas eu sou culpado? Do povo estar em idolatria? Do povo estar em rebeldia contra o Senhor? Do povo não guardar a lei do Senhor? Eu que sou culpado? Jeremias diz assim, porque tu és rei. Amém, meu irmão? Sim, você é culpado, porque você é rei. Se você der uma ordem na cidade, esse povo vai cumprir. Você não dá ordem, você também. Aí Jeremias vai lá na porta, atrás de uma porta lá, pega um ídolo e joga no chão. Aí, a culpa é tua, a idolatria está dentro do teu palácio. Por isso que você não repreende o povo, por isso que você não dita regras na cidade, porque você é igual ao povo. Se você mudar, o povo muda. Muda ou não muda, irmão?
Muda ou não muda? Não é por causa de mim, entre aspas, que você está vestindo essas camisas aí? Muda, muda sim. Então, o conceito de liderança é uma realidade. Então, quando as coisas aconteceram em Jerusalém e veio o juízo de Deus sobre Jerusalém, o juízo pegou tudo que foi liderança que não se converteu à palavra do Senhor Jesus. E o povo que também ouviu e não deu ouvidos, porque uma liderança movimenta rapidamente uma grande massa, mas Deus não se limita, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, Deus individualizou a questão, além de agir por um coletivo, que é muito uma operação rápida, Deus também age na individualidade. E o que acontece? A liderança pagou caro, e o povo que não deu ouvidos a Cristo também pagou caro. Aí eu te pergunto, a história não mostra que quando Roma veio invadir Jerusalém, Roma veio para massacrar, os historiadores dizem que cristão nenhum se achou lá, dentro de Roma. Os cristãos tinham saído de Roma. Deus deu escape para o seu povo. Quem são esses cristãos que saíram de Roma? Esses milhares de cristãos. Era gente do povo que se converteu. Então Deus deu livramento à gente do povo. Deus deu livramento à liderança também. Nicodemos não era um líder? A Bíblia fala de 2 líderes, 2 pessoas que eram membros do Sinédrio e que se transformaram em discípulos de Cristo. E que vazaram nas situações, não sofreram os massacres, mas líderes que não aceitaram a palavra de Jesus e povo que não aceitou a palavra de Jesus, pagaram. Porque, por exemplo, nós temos pregado para lideranças? Temos. E para o povo nós temos pregado? Caramba, como temos. Ou seja, cada um tem a sua parcela de culpa. Ninguém comparecerá inocente diante de Deus. Agora, quando a Bíblia mostra que quando o justo governa, o povo prospera. Mas quando o ímpio governa, o povo sofre angústias e aflições. Então, liderança faz diferença, não faz? Faz muita diferença. Você acha que você teria o mesmo conhecimento bíblico que você tem hoje se não tivesse vindo congregar aqui? Você acha que teria? Eu te afirmo, você não teria. Não teria de jeito nenhum. Vamos dar uma paradinha para tomar um café? Já já a gente volta.